Então, pessoal, vamos começar a nossa revisão, né, sobre a Idade Média. Lembrando que essa é uma revisão que serve não só para a nossa prova, mas também serve para quem for prestar algum vestibular, o Enem da vida aí, né? Esse é um dos assuntos mais abordados nas provas de humana dos vestibulares, até porque é o maior período histórico que a gente tem, né? Apesar de não ter muita fonte, é um período muito rico. Tem 1000 anos de história aí pra gente contar. Então acaba sendo um assunto bem abordado, bem queridinho mesmo pelos vestibulares. Vamos lá, primeira questão. Para os homens do Renascimento, a Idade Média foi um hiato no progresso da humanidade, uma longa noite de 1000 anos. Hoje, no entanto, a análise que se faz é bem diferente. Leia, por exemplo, o texto de Jacques Legoff a seguir. Esta longa Idade Média é para mim um momento de criação da sociedade moderna, de uma civilização moribunda ou morta sobre as formas camponesas tradicionais. No entanto, viva pelo que criou de essencial na nossa estrutura social e mental. Criou a cidade, a nação, o Estado, a universidade, o moinho, a máquina, a hora e o relógio. O livro, o garfo, o vestuário, a roupa, a consciência e, finalmente, a revolução. Entre o Neolítico e as revoluções industriais e políticas dos últimos 2 séculos, ela é, pelo menos para as sociedades ocidentais, não um vazio ou uma ponte, mas um grande impulso criador, cortado por crises, graduado por deslocações no espaço e no tempo. Segundo as regiões as categorias sociais, os setores da atividade diversificada nos seus processos. Então, o que a gente pode entender aqui dessa questão? Primeiro, a gente precisa analisar essa parte de cima. Para os homens do Renascimento, a Idade Média foi um hiato no progresso da humanidade. O que isso significa? Para a galera do Renascimento, a Idade Média tinha sido um tempo morto para a história da humanidade. Não trouxe progresso, não trouxe inovações, não trouxe tecnologia, não trouxe nada de produtivo. Um período dominado pela igreja, onde as pessoas não tinham liberdade para raciocinar, não tinham liberdade para pensar, não tinham liberdade para questionar. Lembrando que o Renascimento vem durante o período moderno, né, depois da Idade Média. Então, a Idade Média ela foi pensada como um período, por muito tempo foi pensado como um período morto, um período das trevas, um período onde as pessoas só sofriam, era todo mundo no campo, sofrendo com fome, com doença, com guerra e tudo mais. Essa era a ideia que os renascentistas, e principalmente os iluministas mais na frente, eles vão querer pintar sobre a Idade Média, para que as pessoas pensem que o que eles realmente trouxeram de novidade, né, à luz da razão, foi tão importante que conseguiu clarear o que estava na escuridão da Idade Média. Só que as pessoas que viviam na Idade Média não se viam, né, como medievais. As pessoas não paravam e pensavam assim, parece que eu estou num período medieval, em um período de trevas e tal. Não, esse foi um conceito, um termo pensado mais à frente. E pensado muitas vezes de forma negativa. Só que muitos historiadores, tá aqui um exemplo deles, o famoso Jacques Legoff, que é um dos maiores historiadores medievais aí da nossa historiografia, ele vem dizer que não, que a Idade Média trouxe sim muita coisa boa, teve muita coisa boa. Aqui ele cita várias contribuições do período medieval, ó. A cidade, a nação, a criação da cidade, a criação da nação, de uma consciência de Estado, da universidade, da máquina, ou seja, as raízes da sociedade ocidental moderna nasceu na Idade Média. É isso que o Jacques Legoff vem tentando defender aqui nesse trecho. Com o auxílio das informações do texto, julgue os itens a seguir, relativos à Europa medieval, colocando C para certas e E para erradas. Vamos lá. Ruralizada ao extremo, tendo na agricultura de subsistência sua base econômica, a Europa feudal desconheceu qualquer manifestações de vida urbana. Vamos lá, uma dica para quem vai fazer Enem ou vestibular ou for responder uma questão assim. Fiquem ligados nessas noções extremistas aqui, ó. Extremo ou
desconheceu qualquer manifestações, não teve nenhuma manifestação de vida urbana. Essas ideias aqui de nunca, ou de sempre, ou de não conheceu nenhuma forma, ou sabe, essas ideias muito extremas, elas geralmente estão erradas. E essa questão aqui, ela tá errada também. Por quê? Porque quem lembrar lá do Império Bizantino, vai lembrar que o Império Bizantino viveu ali, teve seu auge durante a Idade Média. E o Império Bizantino era extremamente urbano, muito desenvolvido, muito rico. Ou seja, a Idade Média, ela não teve toda a sua sociedade alocada no campo e voltado para a agricultura, não. Segunda, com baixa produtividade e reduzida produção, a agricultura feudal não foi capaz de criar e usar instrumentos e máquinas. A gente viu aqui no trecho do Jacques Legoff que foi criado sim a máquina, né? Então essa daqui está errada também. Vou colocar aqui. Para Legoff, nada de relevante foi produzido pela sociedade. Pelo contrário, né? Quem prestou atenção no trecho viu que é exatamente o contrário. Segundo o texto, o processo criativo protagonizado pela Idade Média foi homogêneo. Estimulado pela inexistência de contrastes maiores entre as regiões. O que esse trecho quer dizer? O que essa alternativa quer dizer? Todas as regiões que passaram pelo período medieval eram exatamente iguais? Nenhuma delas era diferente? Será que o Império Bizantino era igual ao Império Carolíngio? Será que o Império Bizantino era exatamente igual aos feudos? Não, houve sim muito contraste entre as regiões. Então, esse aqui de dizer que a Idade Média foi homogênea, ou que não havia contraste entre as regiões, também está errado. Então, acabou que estão todas erradas. Segunda questão. Questão da FUVEST. A economia da Europa Ocidental, durante o longo intervalo entre a crise do escravismo do século III e a cristalização do feudalismo no século IX, foi marcado pela... Primeiro, o que a gente precisa ver aqui nessa questão? Ela está falando sobre economia na Europa Ocidental, ou seja, lembrando que o Império Bizantino é oriental. Então, está falando de economia na Europa Ocidental, ou seja, descarta o Império Bizantino, durante o intervalo de tempo entre o século III... Quando vocês forem responder a prova de vocês, risquem mesmo. Entre o século III e o século IX. O que a gente tem entre o século III e o século IX? Já que a Idade Média é um período muito grande, como eu falei para vocês, geralmente ela é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Para a gente saber qual é a alta e qual é a baixa, é só a gente pensar assim, ó, vamos imaginar que a gente está em cima de uma montanha, lá em cima mesmo, bem no topo de uma montanha. Fecha os olhos e se imagina em cima de uma montanha. E você olha para baixo e você vê assim só muitas flores, você vê uma grama alta, você vê tudo muito bonito lá em cima da montanha. Só que você é obrigado a descer. Quando você vai descendo, você vai percebendo que não tem só flores, não tem só grama, tem também muitas cobras, tem muitos bichos, enfim, tem muitas coisas que podem acabar com a sua vida. E isso vai te deixando muito triste e vai fazendo você entrar em uma crise. Ou seja, a Idade Média é da mesma forma, ela começa lá em cima, na alta Idade Média, lá em cima, no alto da montanha, vendo tudo muito bonito, vendo tudo muito verde, muito lindo. E quando ele começa a descer, quando o período começa a passar, quando os anos começam a passar, ele vai descendo a montanha e vai vendo muita crise, muita fome, muita guerra e tudo mais. Então, a Idade Média começa no alto da montanha, ou seja, na alta Idade Média, e vai passando para a baixa Idade Média, para baixo da montanha. A Alta Idade Média vai do começo da Idade Média, que é lá no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o século XI, que é quando o feudalismo começa a entrar em crise. Então, aqui, ó, a gente pode
entender que a questão está falando da Alta Idade Média, porque é entre o século III e o século IX. Então, pegou um pouquinho da Idade Antiga, né? Lá do finalzinho da crise do Império Romano, aqui no século III, até o século IX, ali na Alta Idade Média. Vamos falar sobre a economia desse período. Letra A. Foi marcada por uma depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fome. A gente pode dizer que foi, sim, marcado por uma depressão. Por quê? Lembra que eu falei que a Idade Média começa no alto da montanha, mas que você é obrigado a descer a montanha? Quando você vai descendo, você vai decaindo. Depressão significa decair. Ou seja, começou no topo e foi caindo até lá embaixo. E a economia da Idade Média é exatamente a mesma coisa. Começa lá em cima e vai caindo. Vai passando por crises e tudo mais. Então, vai passando por uma depressão, por um decaimento. Por que não é a letra B? Expansão? Não, exatamente o contrário. Expansão da ideia de melhora e não passou por uma melhora. C, estagnação, permanecer no mesmo lugar. Lembra que você é obrigado a descer a montanha. Prosperidade? De jeito nenhum. Continuidade, também da ideia de estagnação, de que você continua no mesmo ponto que você estava. E não é isso. Sempre lembrando que a Idade Média, você começa no alto da montanha, na Alta Idade Média, e você é obrigado a descer para o final da montanha, para a Baixa Idade Média. Terceira. O enfraquecimento gradual do poder central leva insensivelmente, e sem que se dê por isso, ao deslocamento dos direitos do Estado. Os condes, duques, etc., alcançam tão grande poderio no decorrer do século X que as suas funções se tornam de fato hereditárias. Nessa altura, é reduzido ao soberano a simples função de senhor feudal, como sucerano dos suceranos, a organização dos feudos transforma-se em regime político e aparece verdadeiramente constituído o feudalismo. O que esse trecho quis dizer? Do começo da instauração do feudalismo. Lembra que a gente falou lá da crise do Império Carolíngio, quando Carlos Magno morre, ele distribui, e ele dá para o filho dele o império, o filho dele continua o império, mas quando o filho dele morre, ele distribui entre os filhos, e a partir daí começa uma divisão, uma separação do império, do território do Império Carolíngio, que antes era o antigo império, ou que antes era o território dos francos. Pois é. Com isso, a gente vai vendo a divisão do poder que antes estava na mão de uma pessoa só e foi colocado na mão de várias pessoas. Lembra que para ajudar na administração do Império Carolíngio, Carlos Magno dividiu o território entre os condados, as marcas, os ducados, que eram divisões administrativas, onde o poder era colocado na mão desses condes, desses duques e tudo mais. Cansei. Enfim, era colocado na mão dessas pessoas para ajudar na administração. Com o tempo, essas pessoas foram ganhando cada vez mais poder. E a partir do momento que eles iam ganhando mais poder, eles iam precisando de ajuda também para administrar os seus pedaços de terra. Com isso, ele ia distribuindo, pedaços de terra dos seus pedaços de terra para senhores feudais poderem administrar também. E com isso a gente vai vendo a separação, do poder que antes estava na mão de uma pessoa só e vai sendo distribuído para a mão de várias pessoas. O texto aborda um dos principais elementos constitutivos do sistema feudal nas sociedades da Europa Ocidental durante a Idade Média. Ou seja, letra A, a descentralização política e administrativa, justamente isso que eu acabei de falar. O poder que antes estava na mão de uma pessoa só e acabou sendo colocado na mão de várias pessoas. Descentralizar é tirar do centro, é distribuir. Então, ocorreu sim a descentralização do poder, um poder tanto político quanto administrativo. Vamos ver as outras, porque as outras estão erradas. O absolutismo monárquico, não, absolutismo dá a ideia de poder na mão de uma pessoa só, um poder absoluto. E a gente vê que é justamente o contrário, é a distribuição desse poder.
A pequena interferência da Igreja Católica nos assuntos de natureza política? Não, até porque no final da Idade Média, no final não, no começo da Idade Média, durante o Império Carolíngio, aliás, já durante os Impérios Bárbaros, né, com o... Esqueci o nome do cara. Enfim, já a partir dos impérios, ou dos governos bárbaros, dos poderios dos bárbaros, a gente já vai vendo a interferência da igreja, né? Vamos lá. Letra D. O crescente predomínio do Império Romano. Não, Império Romano não, já acabou. A estrutura política radicalmente democrática. Não, nada de democracia. Quarta questão. A gente vai vendo aqui quais que estão certas. Sobre a sociedade feudal, assinale o que for certo. Primeiro, os direitos de suzerania e soberania eram igualmente partilhados por toda a classe senhorial? Não. Primeiro, lembra que eu falei a dica lá, essa ideia de toda, sempre, nunca, nada. Geralmente essas questões que trazem esses extremos estão erradas. E os direitos de suzerania e soberania não eram igualmente partilhados, cada um tinha a sua forma de partilha. As monarquias feudais caracterizam-se pela ruptura dos laços feudo-vassálicos? Lógico que não, a gente vê a continuidade desses laços feudo-vassálicos. A partir do momento que a Idade Média vai... ao longo do tempo da Idade Média, né, já a partir do século IX, com o começo do feudalismo, a gente vai vendo a continuidade desses laços entre o vassalo e o suzerano, né, o senhor feudal e os seus vassalos. Na região entre o curso médio dos rios Loire e Reno, ocorreu uma síntese equilibrada e espontânea entre os elementos romanos e germânicos. Muito correto. Ah, professora, mas eu não sei onde é a região do rio Loire e do rio Reno. Reno você tem que lembrar. Reno, ali, o rio Reno é próximo de Roma, Itália, Império Romano e tudo mais. Você precisa lembrar disso. O rio Loire tudo bem, mas o rio Reno você tem que lembrar. Mas sim, a região entre esses rios aqui, que é aquela região da Península Itálica, de Roma e tudo mais, aconteceu uma mistura entre a cultura dos germanos, né, dos bárbaros, e a cultura dos romanos. Lembra lá do final do Império Romano, já a partir do século 3, 4, 5, acontecem várias invasões, né, bárbaras germânicas, que os germanos começam a invadir o império e começam a se misturar. Não só invadir, mas também recebem permissão para adentrar. Alguns povos germânicos recebem permissão para adentrar o império. Então, eles começam a entrar e começam a se misturar. Ou seja, ocorre, né, a mistura entre essas culturas. Meu cachorro agora decidiu latir. Inferno. Vamos lá. Próximo. Foi marcada pela predominância da vida urbana sobre a vida rural? Não, essa aqui tá errada. Ai, professora, mas você acabou de falar que existia sim vida urbana na Idade Média, não sei o que lá. Sim, existiu, mas ela não era a maioria, a grande maioria. Tinha sim centros urbanos muito desenvolvidos, muito ricos, como o próprio Império Bizantino. Só que não eram a maioria, não era de grande maioria urbana, não, era assim grande maioria rural. Ah, meu Deus do céu. Havia uma estreita relação entre os laços de... Meu Deus do céu, não dá para continuar com esse cachorro. Eu não vou parar de gravar, não, porque se eu parar de gravar, eu vou ter que começar de novo. 16, vamos lá, continuar. Havia uma estreita relação entre laços de dependência pessoal e uma hierarquia de direitos sobre a terra? Sim, os laços de poder e as relações entre os vassalos e os seus soberanos, entre os seus senhores e os seus vassalos, era marcada por questões de terra. Você criava uma relação com seu vassalo ou com seu suzerano porque lhe era concedido um pedaço de terra. Então, as relações eram marcadas, sim, por essas dependências sobre as terras, sobre
os direitos de posse da terra. Quinta questão. A Europa Ocidental, entre os séculos V e XV, estava organizada sobre a estrutura denominada por estudiosos como modo de produção feudal. São características desse momento. Vamos lá. Europa Ocidental, ou seja, tira o Império Carolíngio daqui da jogada. Entre os séculos V e o século XV, que é o que? Idade Média, estava organizada sobre o modo de produção feudal. Não era o único, mas era a grande maioria. São características desse momento. Vamos lá, a gente tem que dizer quais são as certas e quais são as erradas. Os camponeses possuíam pequenas propriedades onde eram produzidos os gêneros com os quais pagavam seus impostos devidos ao Estado. Errado. Por que está errado? Primeiro, que essa noção de posse aqui dos camponeses sobre as suas propriedades está errada. Eles não possuíam. Eles apenas se fixavam nessas propriedades que eram cedidas a eles por um senhor feudal. O senhor feudal entregava a terra para eles, mas isso não significava que a terra era deles. Eles tinham que produzir ali para poder pagar os seus impostos. Segundo, os impostos pagos ao Estado, não, os impostos pagos ao senhor feudal. Tá bom? Vamos lembrar disso. Isso daqui tá errado. Ah, eu coloquei vermelho, mas não foi. Errado. Vamos lá. A produção acontecia basicamente nos feudos que eram de propriedade da nobreza e do alto clero, e a mão de obra era servil. Justamente, essa produção ela acontecia nesses feudos, não acontecia unicamente nos feudos, mas acontecia majoritariamente, ou seja, em sua grande maioria, dentro dos feudos, a produção feita durante o período medieval. E esses feudos eram propriedades, geralmente, da nobreza, sim, da nobreza, e do alto clero. A igreja possuía muitas terras. E a mão de obra era servil, exatamente, eram os servos. Os servos recebiam lotes de terra, trabalhavam ali, produziam ali e tinham que pagar para os seus senhores. Tinham que entregar a produção para os seus senhores e ficar com uma partezinha para eles só conseguirem sobreviver. Ideologicamente, a exploração dos camponeses era garantida pela Igreja por meio da divulgação de um conjunto de valores que justificava tal situação. Está muito correta. Uma das grandes funções da Igreja nesse período era justificar as relações de poder. Então, se um rei ele tinha o apoio da Igreja, significava que a Igreja justificava o porquê que ele estava no poder. Do mesmo jeito eram os senhores feudais, do mesmo jeito eram as relações dentro das terras. Então, a gente precisa lembrar disso também. Oh, meu Deus, por que eu tô colocando errado aqui? Isso aqui tá certo. E aqui também. Acho que eu acostumei a botar o E. Enfim, isso aqui tá certo, isso daqui tá certa. A produção era basicamente agrícola, mas a atividade comercial não foi totalmente interrompida, ocorrendo a comercialização de matérias-primas de produtos artesanais e também de produtos do Oriente. Sim, exatamente. A gente precisa tirar a ideia de que porque eles estavam vivendo um regime feudal, eles estavam ali presos dentro das terras e não podiam sair. Não, eles faziam um comércio com outros povos. Um grande exemplo disso são as caravanas, são os mercadores que faziam comércio com várias regiões, não só da Europa Ocidental, mas também com a Europa Oriental, com a Ásia, com o Mediterrâneo, com o norte da África. Ou seja, essas relações comerciais ocorreram durante todo o período medieval, né, e vão adentrar aí também os períodos modernos, contemporâneos e até hoje, afinal, a gente faz comércio com todo mundo. Sexta questão. A expansão do Império Muçulmano, vamos lembrar, né? Islamismo agora. Durante a época medieval está ligada ao crescimento do islamismo. Pode-se afirmar também que a expansão muçulmana. Vamos lá, vamos falar sobre a expansão do Islã. Letra A. Criou um intercâmbio comercial entre o Oriente e o Ocidente, o qual estimulou o aumento da produção.
E a difusão de técnicas e propagação de mercadorias está muito, muito correto. Vamos marcar essa daqui com gosto, porque ela está muito correta. Lembra que eu falei que durante a Idade Média eles faziam comércio com todas as regiões e tudo mais, as caravanas, enfim. A grande maioria dessas caravanas eram de muçulmanos, de islâmicos, de árabes, dessa galera do Mediterrâneo, do Oriente, que eles gostavam de fazer comércio. E eles eram a ponte que ligava o Oriente com o Ocidente. Essas relações comerciais ligavam as regiões ocidentais com as regiões orientais, através do comércio de especiarias, com a rota das especiarias, né, a rota da seda e tudo mais. Tudo isso vai ligar o mundo ocidental com o mundo oriental. Os islâmicos, os muçulmanos, eles são responsáveis por essa ligação durante esse período. E fora os produtos comerciais também, eles também eram responsáveis pela divulgação, pela difusão de técnicas científicas e tudo mais. Porque quando essa galera fazia comércio, comprava, vendia alguma coisa, eles sempre estavam deixando, além das suas mercadorias, também conhecimentos, cultura, visões de mundo e tudo mais. Havia uma troca de ideias muito além das trocas comerciais. Então, os muçulmanos, os islâmicos, que eram povos muito desenvolvidos com relação à ciência, à medicina, à astrologia e tudo mais, quando ia fazer comércio com essa galera do Ocidente, acabava deixando seus conhecimentos também. Então, muitos das técnicas e dos desenvolvimentos e das inovações que vão ser feitas no final da Idade Média e início da Idade Moderna são devidos a esses comércios que foram feitos com os islâmicos, com os orientais. Eita, cansei. Falei demais. Sétima. Vamos aqui analisar quais são as questões, ou quais são as... Não, aqui analisar ponto por ponto e marcar depois. Vamos lá. Vou ler primeiro aqui, depois eu leio as alternativas para ver o que a questão quer. Estou lendo agora, estou vendo aqui com vocês. Com base nos itens 1, 2 e 3, podemos afirmar que as características comuns que marcaram a atividade intelectual dos árabes nas diversas áreas do conhecimento na época da expansão do islamismo foram... tá, entendi. Você vai pegar cada alternativa dessa daqui e vai relacionar com um desses pontos aqui. Então vamos lá. Os intelectuais árabes interessavam-se por diversos ramos de estudo ao mesmo tempo. O sábio Al-Biruni, por exemplo, era matemático, astrônomo, botânico, poeta e historiador. Sim. O que a gente pode dizer? O que a gente pode marcar aqui? Vamos selecionar aqui, ó, diversos ramos de estudo ao mesmo tempo. Isso tem um nome, tá bom? E aqui a gente vai descobrir qual desses aqui é o nome dessa vertente aqui. Segunda, havia interesse em conciliar a observação rigorosa com as consequências práticas, ou seja, vou marcar aqui, ó, observação e consequências práticas. Ou seja, é uma técnica científica, observação, aí você monta uma hipótese, com isso você faz suas experiências e você acaba chegando numa resolução. Terceiro, os estudiosos se orientavam pelo raciocínio lógico, pela observação e pela experimentação, sem se atrelarem às especulações religiosas. Vamos marcar essa parte aqui, ó. Sem se atrelarem a especulações religiosas. Aí a gente vai ter que relacionar cada um desses daqui com um desses termos. Para isso a gente precisa entender esses termos. Antropocentrismo tem a ver com isso daqui? Não. Antropocentrismo é o homem como centro do universo. Não tem nada a ver com interesse em diversos ramos de estudo. Próximo. Praticidade. Tem a ver com isso aqui? Não, porque praticidade aqui não está no termo que a gente imagina de tal coisa é prática, tal coisa é prático de se fazer. Eu gosto de fazer macarrão instantâneo porque é prático de fazer, é fácil de fazer. Não, praticidade aqui está no sentido de prática, de praticar. Quanto mais você faz, mais você fica... mais conhecimento você adquire. Então, a praticidade aqui não tem relação com esses diversos ramos de estudo aqui. A originalidade. Não, originalidade vem de original, né? Não tem nada a ver com isso. O ecletismo, tá? Muito correto, ecletismo. Por quê?
O ecletismo, ele é um método, né, filosófico com que não seguem sistema, as pessoas não seguem um sistema único para conseguir algum resultado. Ou seja, são realizados diversos estudos em diversos sistemas, em diversos ramos, para que se chegue a um resultado. Por exemplo, é só você lembrar, tipo assim, fulano tem um gosto musical eclético, ou seja, ele gosta de vários tipos musicais. Da mesma forma, é ecletismo com relação à ciência. São diversos ramos de estudo. Ecletismo, sim, diversos ramos de estudo. Vamos para o próximo. Praticidade, aqui lembra que eu falei na questão da prática, experimentação, quanto mais você pratica, mais o resultado, resultado você consegue e tudo mais. Justamente, vendo aqui, ó, observação rigorosa com consequências práticas. Praticidade vem de práticas. Então, e aqui pouca influência religiosa, justamente, sem se atrelarem a especulações religiosas. É isso aí, letra D. E aqui a gente chega nas características da ciência islâmica, né? O ecletismo, que era se voltar a diversos ramos de estudo. A praticidade, que é buscar a observação para que você pudesse praticar e chegar num resultado. E a pouca influência religiosa. Por mais que eles fossem bastante religiosos, eles não se atrelavam a questões mitológicas, como os cristãos, para descobrir, para desvendar mistérios sobre o que o cercavam. Por exemplo, com relação ao universo, com relação aos espaços, com relação ao planeta, com relação à vida, não era a religião que explicava para eles, e sim a ciência através de observação e prática e através de vários estudos em diversos ramos. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês me perguntem, é um assunto complicado, então precisa ser estudado com muita calma. E boa sorte na prova. E tchau!